Comum e normal. Você já parou para analisar o quanto está normalizando o que antes era comum? Sejam bem-vindos ao canal Jornada Extraordinária. Eu sou a Viviane Cristina, estou como especialista em desenvolvimento humano e analista comportamental. E eu vim aqui trazer algo que eu fiz uma análise dentro da cidade onde eu moro, que eu moro hoje em Curitiba, Paraná. E eu quero até que você deixe seu comentário aqui embaixo falando se também na sua cidade é assim, porque eu não quero generalizar o que eu vou trazer aqui, mas é um ponto de vista que eu já percebi, pelo menos aqui no local onde eu vivo, e eu tenho certeza que isso sim está ocorrendo Brasil afora, mas eu quero que você compartilhe aí comigo se na sua cidade também acontece. Comum e normal. Hoje em dia as pessoas estão banalizando o que antes era comum, se tornando hoje normal. Então as pessoas querem normalizar algo que antes era comum, algo que está se perdendo nesse meio, princípios e valores, justamente por conta disso. Hoje as pessoas já não conseguem mais conseguir entender, não conseguem mais separar o que é o comum do normal. Então as pessoas banalizam de uma forma que é por isso que os valores estão se perdendo nesse meio. E aí eu trouxe 3 temas bem populares para trazer esse exemplo. Finanças. O que era comum antigamente, né? As pessoas com algumas dificuldades financeiras, as pessoas acabavam ficando com o nome sujo, tendo dívidas no cartão de crédito, e aí de certa forma elas ficavam mais reservadas possível, tinha vergonha de falar que tinha o nome sujo, que estava devendo. Hoje está se tornando praticamente normal as pessoas estarem endividadas, e principalmente os jovens, pessoas que estão iniciando a carreira agora, já estão com o nome sujo, já estão endividadas. E elas falam a 4 ventos que devem mesmo e não tem intenção nenhuma de pagar. Ou seja, elas querem utilizar um serviço que o banco oferece, normalmente cartão de crédito, gastam aquilo que não pode e acham que não tem que pagar uma fatura depois e ficam devendo. E está se tornando praticamente isso quase um normal, porque o que tem de jovens endividados atualmente não é pouco. E outro tema também muito interessante que é a questão de relacionamentos. Antigamente, né, antes era comum você ter um relacionamento mais sério com a pessoa, né? Você está namorando, pelo menos, né? Está namorando com uma pessoa para aí sim você ir pro ter relacionamento sexual. Hoje em dia está se tornando praticamente normal você ter relação sexual para depois sim ter algo sério. E olhe lá, né? Hoje em dia a gente vê que tá muito normalizado a relação. Às vezes as pessoas nem sabem o nome uma das outras, mas tá lá tendo alguma relação sexual. Nem isso que eu não tô nem trazendo aqui a sexualidade em si, mas a questão de relacionamento mesmo. O quanto hoje está normalizando, né? O fato de você não ter um relacionamento. É quase que um peixe fora d'água, uma pessoa que ainda queira ter um relacionamento sério. E aí mais um tema também que eu achei bem interessante de trazer foi sobre a questão de drogas, do ilícito, né? Antigamente, né? Quando eu falo antigamente é meio estranho, olha que eu sou do ano de 89, né? Mas anteriormente era comum, sim, sempre teve, né, pessoas que usassem, né, tivessem o uso de drogas ilícitas, e era de uma forma mais reservada, era em festas ou escondido, porque era algo, além de ser ilícito, né, além de ser proibido, era algo vergonhoso, era algo que não queria que as outras pessoas vissem ou que as outras pessoas soubessem. Então era em lugares reservados, de forma escondida, né, ou em festas, em lugares que fossem mais propícios a esse uso, né? Mas atualmente está se tornando comum as pessoas falarem sobre o uso de drogas de forma, numa conversa, numa roda assim, de forma aberta, para um monte de pessoas ouvirem
Sem contar que o uso da maconha, que nem eu falei, eu tô trazendo aqui as realidades da região onde eu moro. Então, eu vejo o uso da maconha na rua, as pessoas estão andando, elas estão fumando no meio das pessoas, no meio do centro, no meio de toda a população, eles andam fumando. Não, e assim, tá se tornando algo normal. Se você olha com uma cara meio feia, se você faz uma cara assim, isso as pessoas acham ruim, porque tá se tornando algo. Eles estão deixando isso praticamente de uma forma normal, porque a conversa hoje sobre isso, sobre as drogas, é uma conversa mais aberta. O uso das drogas é de forma mais aberta. As pessoas não têm mais vergonha de esconder esse consumo. Então tá se tornando quase que um ato normal. E aí o que acontece? Exatamente isso que a população anda se perdendo entre princípios e valores, porque o que era comum, as pessoas estão banalizando tanto que está se tornando normal. Hoje em dia, uma pessoa que não é endividada, uma pessoa que tem um interesse de casar, que se guarda para ter relação depois do casamento, uma pessoa que seja cristã, uma pessoa que não faz o uso de drogas, ela no meio da roda, ela se torna uma pessoa diferente. Ela se torna quase que a pessoa errada da história. Então a gente precisa vigiar, começar a analisar para a gente também não colocar isso dentro da gente e lembrar sempre dos nossos princípios e valores. Não é porque o fulano tá fazendo, porque o ciclano tá falando, que eu vou ir na linha dele, que eu vou acreditar. Lembre-se sempre dos seus princípios e dos seus valores. Se baseia sempre em cima deles. Poxa, mas eu não tenho meus princípios e valores definidos. Então eu vou te definir um próprio. Siga Jesus Cristo que você vai ter um princípio e um valor muito bem definido e muito bem esclarecido. Então pense, se você tem que fazer algo que seja escondido, que você precisa mentir, que você precisa enganar, pode ter certeza que isso não é bom, que isso não é comum e não é normal. Então a gente precisa olhar, vigiar as pessoas aos nossos redores, né? E as pessoas que estão fazendo isso, o quanto que elas estão normalizando aquilo que era comum. Então fiquem espertos e façam essa diferença na vida de vocês também. E faça a diferença. Se você acredita que isso não está certo, se posicione mostrando que o que realmente é certo. O problema é que as pessoas que têm princípios e valores muito bem definidos, elas estão se calando para aquilo que o mundo está oferecendo e colocando. Então vamos nos posicionar e vamos deixar muito bem claro os nossos princípios e valores muito bem definidos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido aqui um pouco de esclarecimento para vocês, mas não vamos banalizar também. Não vamos deixar normalizar aquilo que era comum, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo e lembrem-se, o melhor ainda está por vir. Fiquem com Deus, tchau, tchau!